Olá, eu sou Luiz Fernando Fontana e estou aqui para a nossa 10ª leitura do livro Gestão de Alta Performance. O autor é Andrew Grove. Hoje é 17 de fevereiro de 2024. Vamos retomar a nossa leitura na página 92. Aumento da taxa de atividades gerenciais, acelerando a linha de produção. Naturalmente, o jeito mais simples de aumentar a produção gerencial é aumentar a taxa ou velocidade do trabalho. Nesse caso, a fórmula é output gerencial sobre tempo é igual a L vezes atividade realizada e tempo, onde L é a alavancagem da atividade. A abordagem mais comum para aumentar a produtividade de um gestor, o output dele ao longo do tempo, é usar técnicas de gerenciamento do tempo para tentar reduzir o denominador dos dois lados da equação. Muitos consultores adoram dizer aos gestores que, para aumentar a produtividade, é preciso lidar com um documento só uma vez, realizar apenas um stand-up meetings, reuniões nas quais os participantes ficam de pé e que, portanto, são supostamente curtas, e virar a mesa para que ele fique de costas para a porta. Acredito que essas sugestões de gerenciamento do tempo podem ser melhoradas aplicando nossos princípios de produção. Primeiro, devemos identificar a etapa limitante. Qual é o ovo no nosso trabalho? No trabalho de um gestor, algumas coisas precisam necessariamente acontecer dentro do prazo programado. No meu caso, um exemplo é a aula que dou no treinamento a novos funcionários. Sei para quando a aula está marcada e sei que é preciso me preparar para ela. Não tenho como reagendar a aula a meu bel prazer, porque sei que mais de 200 participantes estarão me esperando. Além disso, preciso ajustar minhas outras atividades para conciliar com essa etapa limitante. Em resumo, se identificarmos as tarefas que não podem ser remarcadas e ajustarmos as atividades mais flexíveis com base nisso, poderemos aumentar nossa eficiência. Um segundo princípio da produção que podemos aplicar ao trabalho gerencial é agrupar tarefas semelhantes. Qualquer operação de manufatura requer um determinado tempo de organização. Portanto, para garantir a eficiência do seu trabalho, o gestor precisa organizar grupos de atividades semelhantes. Pense na nossa cadeira de cozimento, ou melhor, pense na nossa caldeira de cozimento contínuo de ovos, que foi ajustada para produzir ovos cozidos de 3 minutos, idênticos e de boa qualidade. Se decidirmos servir ovos cozidos de 4 minutos aos nossos clientes, teremos que desacelerar a esteira transportadora que mantém os ovos na água fervente. O ajuste leva tempo. Não só teremos que ajustar o mecanismo da caldeira, como também precisaremos inspecionar a qualidade dos ovos de 4 minutos usando um processo de amostragem. O tempo de organização em uma operação de fabricação tem muitos paralelos com o trabalho gerencial. Por exemplo, depois de preparar uma série de ilustrações para um treinamento, aumentaremos nossa produtividade.
Se pudermos usar as mesmas ilustrações de outros cursos ou para outros grupos de alunos, da mesma forma, se um gestor tiver de ler uma série de relatórios ou analisar várias avaliações de desempenho, seria interessante reservar um tempo e agrupar os relatórios ou as avaliações para maximizar o uso do tempo de organização mental necessária à tarefa. Qual é a diferença entre as operações de uma fábrica e de uma loja? A loja é feita para atender qualquer cliente que aparecer. O lojista faz o trabalho necessário e passa para o próximo cliente. Uma fábrica, por outro lado, costuma operar com base em projeções, não em pedidos individuais. Pela minha experiência, é bem possível prever grande parte do trabalho gerencial. Faz muito sentido elaborar uma projeção das coisas que você pode fazer e preparar para fazê-las. Com isso, você pode reduzir a sensação e a realidade da fragmentação do nosso trabalho gerencial. Fazer uma previsão e planejar seu tempo em torno de eventos importantes equivale a gerir uma fábrica eficiente. Qual é a ferramenta que um gestor pode utilizar para fazer essa projeção? Muito simples, sua agenda. A maioria das pessoas usa a agenda como um repositório de pedidos recebidos. Alguém solicita o tempo do gestor e a solicitação é automaticamente incluída na agenda. Esse tipo de passividade não favorece a produtividade. Para controlar melhor o próprio tempo, o gestor deveria usar sua agenda como uma ferramenta de planejamento de produção, agendando tarefas não urgentes entre uma e outra, etapa limitante do seu dia. Outro princípio da produção pode ser aplicado aqui. Como o pessoal da produção confia em seus indicadores, eles não permitem que o material inicie sua jornada pela fábrica se acharem que ela já está operando no limite. Se eles deixassem isso acontecer, o material só percorreria parte do caminho e pararia em um gargalo. Em vez disso, os gerentes da fábrica negam a entrada de material e evitam a sobrecarga do sistema já no início do processo. Outros tipos de gestor têm dificuldade de aplicar esse princípio porque seus indicadores de capacidade não são tão claros nem tão confiáveis. De quanto tempo você precisa para ler seus e-mails, redigir seus relatórios e ter uma reunião com um colega? Você pode não saber exatamente, mas com certeza tem uma ideia do tempo necessário. Isso já basta para planejar o seu trabalho. Para usar sua agenda como uma ferramenta de planejamento da produção, você precisa se responsabilizar por duas coisas. Você deve usar sua agenda ativamente, assumindo a iniciativa de preencher as lacunas entre um e outro evento urgente e crucial com atividades não urgentes, porém necessárias. Você deve recusar, desde o início, qualquer atividade além da sua capacidade de trabalho. É importante recusar a tarefa quanto antes, pois aprendemos que esperar até que algo atinja uma etapa de valor mais alto e desistir no meio do caminho, em razão de uma capacidade insuficiente, resulta em desperdício de tempo e dinheiro. É possível dizer não à tarefa explícita ou implicitamente. Afinal, se você disser sim, mas não realizar a tarefa por algum motivo, na prática terá dito não.
Como o seu tempo é o único recurso finito, quando você aceita uma tarefa, estará inevitavelmente recusando outra. Permitir uma reserva de tempo na sua agenda é outro princípio da produção que você pode aplicar. Os engenheiros rodoviários, por exemplo, sabem que uma estrada pode acomodar um número ideal de veículos. Menos carros circulando significam que a estrada não está sendo usada em sua capacidade máxima. Mas, no ponto ideal, basta a entrada de mais alguns carros na estrada para gerar um congestionamento. Com os novos equipamentos de medição que controlam o acesso na hora do rush, os engenheiros podem corrigir o número ideal. O mesmo pode ser feito no trabalho gerencial. Você define um nível ideal de carga de trabalho, mas mantém uma reserva de tempo suficiente para que um telefonema imprevisto não afete todo o seu planejamento do dia. Você precisa de uma reserva de tempo. Outro princípio da produção recomenda praticamente o contrário. Um gestor deve manter um estoque de matérias-primas em termos de projetos. Não confunda isso com o estoque de material em processo, que, como os ovos em uma caldeira de cozimento contínuo, tendem a estragar ou ficar obsoletos com o tempo. Esse estoque deve consistir de coisas que você precisa fazer, mas não tem a obrigação de concluir imediatamente. São projetos opcionais, o tipo de projeto no qual o gestor pode trabalhar para melhorar a produtividade do seu grupo em longo prazo. Se esse estoque de projetos um gestor tende a usar seu tempo livre, intrometendo-se no trabalho dos subordinados. Eu fiquei um pouquinho confuso nesses últimos dois tópicos aqui, eu vou ler novamente. Espero que para vocês não tenha ficado confuso, mas eu talvez tenha me distraído um pouquinho aqui. São projetos opcionais, o tipo de projeto no qual o gestor pode trabalhar para melhorar a produtividade de seu grupo em longo prazo. Sem esse estoque de projetos, um gestor tende a usar seu tempo livre intrometendo-se no trabalho dos subordinados. Agora, para mim, ficou mais claro. Se o gestor tiver bem planejado, no tempo livre ele vai fazer algo produtivo e não começar a procurar coisas que ele não deveria fazer, como o autor diz aqui, se intrometer no trabalho dos outros. Vejamos um último princípio. Muitas práticas de produção seguem procedimentos formais e, em vez de reinventarem a roda a cada vez, usam um método específico que deu certo no passado. Mas os gestores tendem a não ser sistemáticos e lançam mão de uma variedade de abordagens para realizar a mesma tarefa. O ideal seria tentar mudar isso. Quando sistematizamos o nosso modo de trabalhar, também devemos ter em mente que o valor de um procedimento administrativo não está no procedimento em si, mas na ponderação e na lógica que levaram à sua adoção. Isso significa que mesmo que sistematizemos nosso trabalho, nunca podemos deixar de questionar o que fazemos e as abordagens que usamos. Quantos subordinados você deve ter para maximizar a sua alavancagem? Um fator importante da alavancagem gerencial é o número de subordinados que respondem a um gestor. Se ele não tiver subordinados suficientes, sua alavancagem acaba reduzida. Se tiver subordinados demais, ele fica
atolado e a alavancagem também cai. Como regra geral, um gestor cujo trabalho envolve em grande parte supervisão deve ter entre 6 e 8 subordinados. 3 ou 4 são poucos e 10 são demais. A explicação para isso é que um gestor deve alocar cerca de meio dia por semana para cada subordinado. 2 dias por semana por subordinado provavelmente levariam à intromissão em 1 hora por semana, seria insuficiente para um bom monitoramento. A regra de 6 a 8 subordinados se aplica a um gestor de uma hierarquia clássica, cujo principal trabalho consiste em supervisionar a sua equipe. Mas o que dizer de um gestor detentor de know-how, aquele cujo principal trabalho é fornecer conhecimento e informações? Mesmo que ele não tiver nenhum subordinado, seu trabalho provavelmente consiste em atender vários clientes internos. Com efeito, qualquer pessoa passa cerca de meio dia por semana participando de um grupo de planejamento, consultoria ou coordenação. Tem o equivalente a um subordinado. Portanto, como regra geral, se um gestor for ao mesmo tempo um supervisor hierárquico e um fornecedor de know-how, ele deve ter um total de 6 a 8 subordinados, ou o equivalente a isso. Dependendo de como uma empresa é organizada, pode ser difícil atingir esse número ideal de 6 a 8 subordinados. Uma fábrica, por exemplo, pode ter uma unidade de engenharia e uma unidade de produção. Nesse caso, o diretor da fábrica teria apenas 2 pessoas respondendo diretamente a ele. Em tal situação, o diretor pode atuar no cargo de um de seus subordinados, optando por ser seu próprio gerente de engenharia, por exemplo. Se ele fizer isso, o gerente de produção continuará reportando-se a ele e ele terá incorporado os subordinados do gerente de engenharia. Assim, o diretor de fábrica acabará com 6 subordinados diretos, 5 engenheiros e o gerente de produção. O organograma a seguir não mostra os engenheiros no mesmo nível organizacional que o gerente de produção, que certamente se ressentiria disso. Então aqui tem o gráfico com o exemplo primeiro que o autor dá, um diretor de fábrica, um gerente de engenharia e um gerente de produção. Segundo ele, isso não é ideal porque ele vai dirigir, ser gestor de apenas 2 pessoas. E ele acha que isso seria pouco. O diretor da fábrica pode ser o gerente de engenharia, ele mesmo ser o gerente de engenharia e ter um gerente de produção. Dentro da engenharia, teria 5 engenheiros. Automaticamente, ele estaria gerenciando entre 6 e 8 pessoas, como ele sugere, e ele acredita que seja ideal. Esse esquema evita forçar o diretor da fábrica a aposentar-se no trabalho ou intrometer-se no trabalho dos subordinados. Interrupções. A praga no trabalho gerencial. Outro importante conceito na produção que podemos aplicar no trabalho gerencial é buscar uma regularidade. Nossa fábrica de café da manhã poderia ser mais eficiente se os clientes chegassem ao café em fluxo constante e previsível, em vez de virem sozinhos ou em duplas. Embora não seja possível controlar os hábitos de nossos clientes, devemos tentar eliminar ao máximo as irregularidades da nossa carga de trabalho. Como já vimos, nosso trabalho de gestão deve ser
ou deve ter as características de uma fábrica, não de uma loja. Assim, devemos fazer o possível para evitar tanto pequenas interrupções quanto grandes emergências do nosso dia. Alguns incêndios são inevitáveis, mas com o recurso de recortar janelas na caixa preta da nossa organização é possível ficar sempre de olho em fontes de futuros problemas. Se você perceber que tem uma bomba relógio nas mãos, pode resolver o problema quando quiser, não depois que a bomba explodir. Contudo, como é necessário coordenar seu trabalho com um dos outros gestores, você só pode atingir a regularidade se os outros fizerem o mesmo. Em outras palavras, os mesmos blocos de tempo devem ser usados para atividades semelhantes. Por exemplo, na Intel, as manhãs de segunda-feira são reservadas para as reuniões dos grupos de planejamento espalhados pela empresa toda. Desse modo, todo participante de um grupo de planejamento sabe que precisa reservar as manhãs de segunda-feira para esse fim. Fizemos um teste com cerca de 20 gestores de nível intermediário. Eles foram divididos em pares e fizeram um exercício de interpretação, no qual um gestor expunha o problema que mais limitava seu output e outro analisava o problema e propunha soluções. O problema mais comum foram as interrupções incontroláveis, que afetavam tanto os gestores supervisores quanto os gestores detentores de know-how. Todos disseram que as interrupções atrapalhavam muito o seu trabalho. Em geral, elas eram causadas por pessoas não pertencentes à organização imediata dos gestores, mas cujo trabalho eles influenciavam. Para os gestores da fábrica, a maioria das interrupções era gerada por operadores de fabricação, enquanto para os de marketing, elas provinham de clientes externos. Em outras palavras, as interrupções eram criadas por aquelas que consumiam as informações e a autoridade dos gestores de nível intermediário. Em geral, as soluções propostas não foram muito práticas. A ideia mais citada foi ficar fisicamente indisponível, criando assim blocos de tempo para o trabalho individual. Mas se pensarmos que as pessoas interrompem porque têm problemas concretos, se o gestor simplesmente se esconder, os problemas só tenderão a se acumular. Outra solução proposta foi impedir o acesso dos clientes aos gestores de marketing em determinados horários, o que também não daria certo. Mas há saídas melhores. Vamos aplicar um conceito na produção. As fábricas produzem produtos padrão. Por analogia, se você puder identificar o tipo de interrupções às quais identificar os tipos de interrupções às quais está sendo submetido, pode preparar respostas padrão para as mais frequentes. Os clientes não apresentam dúvidas e problemas completamente novos todos os dias. E como as mesmas dúvidas e problemas tendem a se repetir, um gestor pode reduzir o tempo gasto com as interrupções usando respostas padrão. Preparar essas respostas também possibilita a um gestor delegar grande parte do trabalho às pessoas menos experientes. Além disso, se você usar o princípio da produção do agrupamento, ou seja, agrupar tarefas semelhantes para serem feitas juntas,
Muitas interrupções provenientes dos seus subordinados poderão ser acumuladas e resolvidas não aleatoriamente, mas em uma reunião da equipe ou em reuniões one-on-one, que abordaremos no próximo capítulo. Se essas reuniões acontecem regularmente, as pessoas não poderão protestar se você lhes pedir que guardem as dúvidas e perguntas para horários programados, em vez de interrompê-lo sempre que quiserem. O uso de indicadores, principalmente o banco de indicadores mantido e atualizado periodicamente, também pode reduzir o tempo que um gestor gasta lidando com interrupções. A rapidez com a qual ele consegue resolver uma questão depende da rapidez com que ele consegue acessar as informações necessárias para obter uma resposta. Ao manter um arquivo de informações, um gestor não precisa fazer pesquisas sistemáticas a cada vez que o telefone tocar. Se as pessoas que o interrompem soubessem o quanto elas incomodam, provavelmente se policiariam e reduziriam o número de interrupções. De qualquer maneira, um gestor deve tentar incentivar as pessoas que mais o interrompem a decidir ativamente se o problema pode ou não esperar. Assim, em vez de se esconder, o gestor pode perdurar um aviso na porta dizendo algo como: estou focado no trabalho. Por favor, não me interrompa, a menos que não possa esperar até às 14 horas. Deixe sua equipe avisada de que você estará disponível para conversar em determinado período do dia e fique completamente aberto a qualquer um que precisar falar com você antes disso. É importante saber que as pessoas têm problemas concretos que precisam ser resolvidos. É por isso que elas estão levando a você. Mas você pode organizar e programar o tempo necessário para lidar com os problemas, fornecendo alternativas às interrupções. Uma conversa agendada ou um horário no qual as portas da sua sala estarão abertas. A ideia é impor um padrão de maneira como um gestor lida com os problemas. Transformar algo irregular em regular é um princípio fundamental na produção, e é assim que você deve tentar combater a praga das interrupções. Bom, fechamos mais um capítulo, e chegamos a uma página importante, pelo menos para mim, nas minhas leituras. Eu costumo dizer que quando eu chego à página 100, e é o que aconteceu agora, eu provavelmente vou continuar lendo o livro. Se eu não estiver gostando do livro, normalmente eu vou desistir antes das 100. Isso é algo bastante importante, porque nem sempre que você pega um livro, você é obrigado a lê-lo. Nós não somos obrigados nem a começar a ler, mas é sabido que a leitura, de alguma forma, nos ajuda a aprender. Porém, se você folhear um livro, ler as orelhas, o título, a introdução e mais algumas páginas, e realmente não tiver afinidade com o que você está lendo, às vezes é melhor não prosseguir. Dificilmente vai se tornar uma boa leitura, mesmo que o livro seja bom para outros, pode não ser para você. Beleza? E já chegamos próximo à nossa meia hora de leitura aqui, que é o combinado, mais ou menos meia hora. Então chegamos à página 100, e a próxima leitura, que será a 11ª, será Reuniões, uma ferramenta para o trabalho do gestor. Legal?
Um abraço e até a próxima.